Oi, gente, aqui é a Pamela Souza e seu canal Amigo Unique. Bom, vamos dar continuidade à nossa receitinha de jacaré. No vídeo anterior eu ensinei a fazer a cabeça, que tá aqui, e o corpinho, que tá aqui. No vídeo de hoje vamos fazer a narina, os olhos, a pálpebra, o rabo, as barbatanas e a barriga do nosso jacaré. Bom, então vamos começar com o passo a passo das narinas. Bom, para as narinas eu vou pegar aqui a cor do meu jacaré, que no caso é verde escuro. Vou fazer um anel mágico. Eu não preciso deixar essa parte do fio muito curta, que ela pode, sendo muito curta, ela atrapalha um pouco na hora da gente prender. Porque a gente não vai fazer exatamente uma costura, a gente vai fazer um nó para prender a narina. E agora eu vou fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Pronto, fiz os 6 pontos baixos. Já vem e corta o fio. Não precisa ser longo, porque não vai ser exatamente uma costura, vai ser mais um nó que a gente vai fazer. Fechar o anel. E essa aqui é a narina do nosso jacaré. Bom, agora vamos para a pálpebra dele. Bom, para a pálpebra, mesma cor. Anel mágico. E eu posso pôr 6 pontos baixos dentro desse anel mágico. Posso fechar ele. Aí eu venho no primeiro ponto. E faço um ponto baixo. E esse um ponto baixo fica sendo o primeiro ponto da nossa segunda carreira. E eu posso vir e marcar ele. E eu volto no mesmo ponto da carreira de base, fazendo outro ponto junto, deixando os 2 pontos no mesmo ponto da carreira de base, tornando o aumento. E essa carreira eu vou fazer totalmente com aumentos. Se na carreira anterior eu tinha 6 pontos, ao final dessa eu vou ter 12 pontos. Bom, terminei aqui a carreira. Posso tirar o marcador. Venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixo. E eu marco esse primeiro ponto baixo como o primeiro da carreira. E eu venho no próximo ponto da carreira de base, e nesse ponto eu faço um aumento. E vou seguir fazendo sequência de um ponto baixo e um aumento. Se na carreira anterior eu tinha 12 pontos, ao final dessa eu vou ter 18 pontos. Bom, terminei aqui essa carreira. Tiro o marcador. Primeiro ponto, um ponto baixo. E eu marco esse um ponto baixo como o primeiro ponto da carreira. E eu venho no próximo ponto e faço outro ponto baixo. E no próximo eu faço um aumento. E sigo fazendo a sequência. 2 pontos baixos e um aumento. Se na carreira anterior eu tinha 18 pontos, ao final dessa eu vou ter 24 pontos. Bom, terminei aqui essa carreira e essa foi a nossa última carreira com aumentos. Agora eu tiro o marcador. Primeiro ponto, um ponto baixo. E eu volto aqui com o marcador. E eu vou seguir agora fazendo em cada ponto da carreira de base um ponto. Vai ser carreira reta, sem aumento nem diminuição. Eu vou fazer um total de 13 carreiras. 13 não, perdão. 3 carreiras, todas elas com 24 pontos. Depois que eu terminar essas 3 carreiras, eu posso cortar o fio, deixando ele longo para costura. Então, eu vou terminar aqui essa pálpebra. Vou voltar com o fio já cortado e com a outra pálpebra feita, já para mostrar para vocês como é que fica. Bom, depois de terminada, a pálpebra fica dessa forma. Como eu disse, eu já fiz 2 e essa aqui eu já adiantei o olho e só encaixei dentro da pálpebra para mostrar para vocês como é que fica. Agora, nós vamos fazer o passo a passo do olho. Bom, eu tô aqui com a linha branca.
Mesma agulha, tudo igual. E vou começar fazendo o anel mágico. E vou colocar 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Posso fechar o anel. Venho no primeiro ponto e faço um ponto baixo. Fica sendo o primeiro ponto da segunda carreira. E eu marco esse primeiro ponto. E eu venho no mesmo ponto da carreira de base onde foi feito esse ponto e faço outro ponto junto, tornando esse ponto um aumento. E faço isso por toda a carreira. Se na carreira anterior eu tinha 6 pontos, ao final dessa eu vou ter 12 pontos. Bom, terminei aqui a carreira, tiro o marcador. Primeiro ponto, um ponto baixo. E eu volto com o marcador. E nessa carreira eu vou seguir o intervalo de um ponto baixo, que é esse que eu já fiz. E no ponto da carreira de base seguinte, um aumento. E assim por toda a carreira, um ponto baixo e um aumento. Se na carreira anterior eu tinha 12 pontos, ao final dessa eu vou ter 18 pontos. Terminei aqui essa carreira, tiro o marcador, primeiro ponto, um ponto baixo, e eu volto aqui com o marcador. E agora eu vou seguir a sequência de 2 pontos baixos e um aumento. Eu fiz meu primeiro ponto, venho e faço o segundo, e agora eu faço meu aumento. E vou repetindo isso até o final da carreira. Se na carreira anterior eu tinha 18 pontos, ao final dessa eu vou ter 24 pontos. Bom, terminei aqui essa carreira e essa foi a nossa última carreira de aumentos. Assim como a pálpebra que abre até essa carreira. Tirei o marcador, primeiro ponto, um ponto baixo. E eu volto aqui com o marcador. E assim como na pálpebra, vamos seguir fazendo carreiras retas, sem aumento nem diminuições. Vamos fazer um ponto para cada ponto, tendo um total de 24 pontos por carreira. Vamos fazer 3 carreiras, exatamente como a pálpebra. Mas, terminando as 3 carreiras, eu volto aqui para continuarmos, pois nós temos que fechar o nosso olho. Então, vou fazer aqui as 3 carreiras e já volto para terminarmos. Bom, já fiz aqui as 3 carreiras e agora vamos começar o fechamento. Primeiro ponto, um ponto baixo, coloco o marcador. E eu vou seguir a sequência de 2 pontos baixos de diminuição. Fiz o meu primeiro ponto, segundo e a minha diminuição. E eu vou fazer isso por toda a carreira. Se na carreira anterior eu tinha 24 pontos, ao final dessa eu vou ter 18 pontos. Pronto, terminei aqui a carreira. Tiro o marcador. Venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixo. E eu posso voltar com o marcador. E nessa carreira vamos seguir a sequência de um ponto baixo e uma diminuição. Já fiz meu primeiro ponto baixo. E agora eu venho para a diminuição. Eu vou seguir repetindo esse padrão. Se na carreira anterior eu tinha 18 pontos, ao final dessa eu vou ter 12 pontos. Bom, terminei aqui essa carreira. E aqui eu já coloquei o olhinho com a trava de segurança. Eu coloquei bem onde fica o anel mágico. Já coloquei a travinha aqui por dentro. Eu fiz isso porque a nossa próxima carreira já é a última onde vai ter o fechamento. E eu vou também colocar um pouquinho de enchimento aqui, só pra dar um pouquinho o formato do olho. Eu ponho uma quantidade igual a essa, bem pouquinho mesmo, só pra ele ficar um pouquinho mais redondinho. E também pra não ficar marcando, no meu caso, que uso olhos com trava de segurança. Coloquei o enchimento. Eu vou tirar o marcador e não vou usar mais o marcador porque essa aqui é a nossa última carreira. Eu tenho um total de 12 pontos aqui de carreira de base.
eu vou fazer em todos esses pontos diminuições. Ou seja, eu vou fazer 6 diminuições. Vou fazer aqui minhas diminuições. E já volto já com o fio cortado. E pronto, já terminei aqui a carreira. Eu terminei e cortei o fio. Eu não vou passar pra agulha e fazer acabamento, porque essa parte vai ficar pra dentro do nosso olhinho. Então, o acabamento dele, mesmo se eu fizesse, ficaria escondido. E assim fica o olhinho do nosso jacaré. Bom, depois a gente vai fazer a costura pra garantir que esse olhinho não saia de dentro da pálpebra. Mas isso vai ficar na parte da costura, que é um pouquinho mais pro final do vídeo. E agora vamos pra cauda do nosso jacaré. Bom, agora vamos fazer a cauda do nosso jacaré. Começo com o anel mágico. E coloco 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Bom, fechei aqui meu anel mágico. Venho no primeiro ponto. Faço um ponto baixo. E posso marcar esse um ponto baixo como o primeiro ponto. Opa! O meu primeiro ponto da segunda carreira. O rabo do jacaré eu faço aumentos diferentes. Como eu vou fazer agora. Eu volto aqui no mesmo ponto da carreira de base, onde eu fiz esse ponto, fazendo outro ponto baixo, deixando 2 pontos baixos no mesmo ponto da carreira de base, que é um aumento. Mas eu vou voltar novamente para o mesmo ponto da carreira de base e fazer outro, deixando 3 pontos baixos no mesmo ponto da carreira de base. Eu não sei exatamente qual o nome que se dá no amigurumi quando faz isso, mas eu falo que é tipo como se fosse um aumento triplo. Você faz 3 pontos baixos no mesmo ponto da carreira de base. Eu fiz meus 3 pontos baixos e agora eu vou seguir fazendo um ponto por ponto, fazendo uma carreira reta. Me sobrou 5 pontos baixos, então eu vou fazer 5 pontos baixos. Fiz os 5 pontos, terminei essa carreira e posso partir para a próxima. Venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixo e posso marcar. Venho no segundo ponto e eu faço aquele aumento triplo, que são 3 pontos baixos no mesmo ponto da carreira de base. E agora me sobrou 6 pontos na carreira de base. E eu vou fazer agora um ponto em cada ponto da carreira de base. Arrumo o trabalho, porque ele vai virando. E agora vamos para nossa próxima carreira. Primeiro ponto. Um ponto baixo. E eu posso marcar esse ponto. Fiz meu primeiro ponto baixo, venho no próximo, faço um ponto baixo. E no próximo já é aquele aumento triplo. Aí me sobrou 7 pontos de carreira de base e eu vou fazer agora um ponto para cada, um total de 7 pontos. Eu termino aqui e já venho. Bom, terminei aqui minha carreira, vou para a próxima. Tiro o marcador, primeiro ponto, um ponto baixo, e eu volto com o marcador. E agora eu fiz meu primeiro ponto, faço mais 2, sendo um em cada ponto da carreira de base. Caminhei com 3 pontos baixos, agora eu faço meu aumento triplo. No rabo do jacaré, a gente vai sempre repetir um aumento triplo por carreira e no restante vai ser só um ponto baixo por ponto da carreira de base. Eu fiz meu aumento triplo e agora eu vou caminhar com 8 pontos baixos. Bom, próxima carreira, tiro o marcador, primeiro ponto, um ponto baixo, eu volto com o marcador.
Bom, nessa carreira nós caminhamos com 4 pontos baixos. Fiz meu primeiro, segundo, terceiro e quarto. E agora eu faço o aumento triplo. Lembrando que são 3 pontos baixos juntos no mesmo ponto da carreira de base. E agora eu vou caminhar com 9 pontos baixos. Pronto, terminei aqui a carreira, tiro o marcador. Primeiro ponto, um ponto baixo. E eu volto com o marcador. E agora vamos caminhar com 5 pontos baixos. Fiz meu primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. E agora eu faço meu aumento triplo. E agora eu vou caminhar com 10 pontos baixos. Bom, terminei aqui a carreira. Giro o marcador. Primeiro ponto, um ponto baixo. E eu volto com o marcador. E agora eu vou seguir por 6 pontos baixos. Já fiz o meu primeiro. Segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. E agora eu faço o meu aumento triplo. E agora eu vou caminhar com 11 pontos baixos. Bom, terminei aqui. Tiro o marcador. Próxima carreira, primeiro ponto, um ponto baixo, eu marco esse ponto baixo. E eu vou agora caminhar com 7 pontos baixos. Fiz meu primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, e eu faço meu aumento triplo. E agora eu vou caminhar com 12 pontos. Bom, terminei aqui a carreira, tiro o marcador. Primeiro ponto, um ponto baixo. E eu volto aqui com o marcador. E eu vou seguir agora fazendo 8 pontos baixos. Fiz no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. E faço o meu aumento triplo. E agora eu vou caminhar com 13 pontos baixos, até chegar no fim da carreira. Pronto, terminei aqui essa carreira, tiro o marcador. Primeiro ponto, um ponto baixo. E eu volto aqui com o marcador. E agora eu vou seguir fazendo 9 pontos baixos. Fiz meu primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. E agora eu faço meu aumento triplo. E agora eu vou seguir fazendo 14 pontos baixos, que é até o final da carreira. Pronto, terminei aqui. Tiro o marcador. Primeiro ponto, um ponto baixo. E eu volto com o marcador. E agora eu vou seguir fazendo 10 pontos baixos. Vou fazer meu terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. E agora eu faço o aumento triplo. E agora eu vou caminhar com meus 15 pontos baixos, que é o que eu tenho até o final da carreira.
Bom, terminei aqui a carreira. Tiro o marcador. Primeiro ponto, um ponto baixo, e eu volto aqui com o marcador. E eu vou seguir agora fazendo 11 pontos baixos. Fiz meu primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo e 11º. E agora eu vou fazer o meu aumento triplo. Terminei aqui. E agora eu vou caminhar com 16 pontos, que é o que eu tenho até chegar no fim da carreira. Bom, terminei aqui a carreira, tiro o marcador. Primeiro ponto, um ponto baixo. E eu volto com o marcador. E agora vamos seguir por 12 pontos baixos. Tô fazendo meu terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, 12º, e agora eu faço o meu aumento triplo. Fiz meu aumento triplo, agora eu vou caminhar com 17 pontos baixos. Bom, terminei a carreira, agora vamos fazer a nossa última carreira. Primeiro ponto, um ponto baixo, e eu volto aqui com o marcador. E eu vou seguir fazendo 13 pontos baixos. Fiz meu primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, 12º e 13º. E agora eu faço o meu aumento triplo. Fiz o aumento triplo, agora eu vou caminhar com 18 pontos baixos, que é o que eu tenho até o final dessa carreira. Bom, eu fiz meus 18 pontos, cortei o fio longo para costura e a cauda ficou dessa forma. Agora vamos fazer a barriga do nosso jacaré. Bom, eu dou aqui com um tom de verde mais claro e eu vou fazer crochê comum, não vai ser a espiral. Eu venho aqui, faço o nozinho inicial do crochê comum e faço 3 correntes. Fiz as minhas 3 correntes, eu faço mais uma para poder ter acesso à terceira que eu fiz. Entro nessa terceira e faço um ponto baixo. Vou na minha segunda, faço um ponto baixo e entro na primeira corrente que eu fiz e faço um ponto baixo. Ou seja, eu fiz 3 pontos baixos nas 3 correntes que eu fiz. Faço uma corrente e viro meu trabalho. Eu tenho 3 pontos da carreira de base disponíveis dos 3 pontos baixos que eu fiz. Eu vim aqui no primeiro ponto baixo e faço um aumento. No próximo ponto baixo, eu faço um ponto baixo. E no próximo ponto baixo, eu faço um aumento, ficando com um total de 5 pontos baixos nessa carreira. Faço uma corrente e viro. E agora eu vou caminhar com um ponto baixo para cada ponto. Ou seja, eu vou fazer 5 pontos baixos. Pronto, fiz meus 5 pontos baixos, faço uma corrente e viro. Agora, no primeiro ponto baixo que eu tenho aqui, eu vou fazer um aumento. Fiz meu aumento, caminho com 3 pontos baixos, e no último ponto baixo que eu tenho aqui, eu faço novamente um aumento, ficando com um total de 7 pontos baixos aqui nessa carreira. E ela vai abrindo assim, dessa forma.
Terminei essa carreira, faço uma corrente e viro. E nessa carreira, onde eu tenho 7 pontos de carreira de base, eu vou fazer 7 pontos baixos, sendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Pronto, fiz meus 7 pontos, faço uma corrente e viro. Venho no meu primeiro ponto e faço um aumento. E agora eu caminho com 5 pontos baixos. Me restou um ponto baixo, onde eu vou fazer nele um aumento, ficando com um total de 9 pontos nessa carreira. Eu faço uma corrente e viro. Eu tenho 9 pontos na carreira de base nessa carreira. Eu vou fazer um ponto baixo em cada um dos pontos, ficando com essa carreira um total de 9 pontos baixos. Terminei essa carreira, faço uma corrente e viro. Primeiro ponto baixo, eu faço aumento. E agora eu vou caminhar com meus 7 pontos baixos. Me restando um ponto baixo aqui nessa ponta, onde eu faço um aumento, ficando com um total de 11 pontos baixos nessa carreira. Eu faço uma corrente, viro e faço uma carreira reta, tendo 11 pontos baixos na carreira de... Tendo 11 pontos de carreira de base nessa carreira, eu vou fazer 11 pontos baixos. Fiz aqui uma corrente e viro. E essa aqui vai ser a nossa última carreira com a diminuição. Primeiro ponto, diminuição, perdão, aumento. Eu faço aumento. E agora eu caminho com meus 9 pontos. Me sobrou meu último ponto, e nesse último ponto eu faço um aumento, ficando com um total de 13 pontos baixos nessa carreira. Agora, nós vamos seguir fazendo 5 carreiras de ida e volta com os meus 13 pontos baixos aqui. Essa aqui foi de aumento. Eu vou fazer uma corrente, vou virar, e vou fazer uma, aí eu faço a corrente, vira, faço outra, até alcançar 5 carreiras retas. Eu vou caminhar com as minhas 5 carreiras retas e já venho para continuarmos. Bom, depois de caminhar com as 5 carreiras de ida e volta, ficamos dessa forma. Agora vamos fazer 2 carreiras com diminuição. Faço minha corrente e viro, entro no primeiro ponto que eu tenho aqui, puxo uma laçada como se eu fosse fazer um ponto baixo, ficando com 2 argolas na agulha, mas eu não fecho o ponto baixo. Vamos fazer a diminuição comum do crochê. Eu vou entrar no ponto da carreira de base seguinte, fazer a mesma coisa. Puxo a laçada, como se eu fosse fazer o ponto baixo, sem fechar. Sendo que eu tinha 2 argolas na corrente, com essa que eu puxei agora, eu fico com 3. E agora eu puxo uma laçada e passo no meio das 3. Isso é a diminuição comum. E agora eu vou caminhar com 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na verdade, são 9 pontos, perdão. Caminhei com meus 9 pontos, sobrando 2 aqui pra terminar.
Eu entro no primeiro, como se fosse fazer o ponto baixo, puxo laçada, ficando com 2 fios. Entro no seguinte, como se fosse fazer o ponto baixo, puxo uma laçada, fiquei com 3 fios na agulha, puxo uma laçada, passando pelos 3, fiz a diminuição. Antes eu tinha 13 pontos de total na carreira, agora eu tenho 11. Faço uma corrente e viro. E começo fazendo a diminuição. Fiz a diminuição, agora sim eu caminho com 7 pontos baixos. Me sobrando 2 pontos, eu faço a diminuição. Fiquei com um total de 9 pontos na carreira de base. Faço uma corrente e viro. E agora eu vou fazer novamente carreiras retas, sem aumento nem diminuição. Eu vou fazer 8 carreiras retas, de ida e volta. E depois eu vou cortar o fio e deixar ele longo para costura. Eu vou caminhar aqui com as minhas 8 carreiras e já venho com a barriguinha pronta, mostrando o resultado final. Bom, e assim ficou a barriga do nosso jacaré. Eu já cortei o fio, deixando ele longo aqui para costura. E vamos agora para as barbatanas do rabo do nosso jacaré. Bom, para fazer a barbatana do nosso jacaré, nós vamos usar o crochê comum. Tô com a linha aqui mais clara, faço o nó inicial e caminho com 31 correntes. Bom, fiz as minhas 31 correntes, faço uma corrente a mais para ter acesso a essa última que eu fiz, e nela eu faço um ponto baixo. Aí eu conto 2 correntes, que eu vou deixar de intervalo, e na terceira eu faço um ponto alto. Eu volto na mesma corrente e faço outro ponto alto, e eu volto na mesma e faço outro ponto alto. E volto na mesma novamente e faço um ponto alto duplo. Volto novamente na mesma, um ponto alto. Mais um ponto alto. E mais um ponto alto. Ou seja, 3 pontos altos, um ponto alto duplo e mais 3 pontos altos. E eu conto novamente 2 correntes que eu deixo de intervalo. Na terceira, eu venho e faço um ponto baixo. E vou fazer isso por toda a corrente. Eu tô com um ponto baixo aqui, conto 2 correntes de intervalo. Na terceira, eu venho e repito esse processo. 3 pontos altos, um ponto alto duplo e 3 pontos altos. Você pode fazer até o final da corrente. Se por acaso você tiver feito um jacaré maior e as barbatanas você for fazer com uma linha mais fina, onde 31 correntes fique curta, você pode fazer a quantidade de corrente no comprimento da nuca a cauda, ou até um pouco menos, eu faço um pouco menos, e deixo algumas correntes extras, porque você não sabe se a quantidade de corrente que você fez vai encaixar certinho a barbatana. E você vai caminhando com as barbatanas até chegar no comprimento que você fez, e depois você pode ir desmanchando aquelas correntes que ficam a mais, ou você pode jogar também elas por dentro do trabalho. Mas esse é para quem for fazer com linhas diferentes. Então, eu vou continuar com esse padrão aqui e já venho com a barbatana pronta e vamos começar a costura do nosso jacaré. Bom, a barbatana pronta ficou dessa forma, tá? Agora vamos começar a costura, costurando a cabeça ao corpo. A cabeça já tá aqui finalizada, eu vou usar a linha do corpo. Passo ela aqui na agulha. Pronto, passei na agulha, vejo qual é a parte da frente do meu jacaré. Posiciono a cabeça. Posiciono dessa forma aqui, ó. Eu deixo um pouquinho extra, não encaixo rente aqui atrás, junto com o nível do pescoço. Eu deixo uma sobra aqui, como se fosse de um dedo pro pescoço, pra costura. Espero que esteja dando pra entender. E costuro, seguindo aquela regrinha que eu sempre falo. Você segura, posiciona
a peça que você vai costurar. Tenta não tirar ela do lugar. E também tenta entrar por toda a costura de um intervalo a outro, não fura os pontos. Isso dá um acabamento mais bonito. Não é uma regra, porque às vezes é necessário, mesmo não querendo, ter que furar os pontos. E aqui, onde a gente tem as carreiras de base, tenta pegar as duas argolas, para também dar um acabamento mais bonito. Então, você posiciona a parte onde você quer, olha de todos os ângulos para saber se está posicionada certa, porque depois da costura você pode se arrepender. E vá fazendo a costura, mantendo nessa posição, seguindo essas regras que eu falei para dar um acabamento mais bonito. Como eu não tenho como ficar mostrando toda a costura, porque vai ficar imenso o vídeo, eu sempre dou essas dicas e depois eu avanço com o trabalho finalizado. Também porque eu gravando eu não posso usar uma das minhas dicas, que é manter a cabeça segura no caso dessa costura. Eu tenho que ficar movimentando para poder mostrar para vocês, acabando perdendo a cabeça da posição e ficando com o resultado final torto. Então eu vou costurar aqui a cabeça e já volto para continuarmos. Bom, eu já fiz aqui a costura da cabeça e agora eu vou dar uma dica para vocês. Eu já fiz o nozinho aqui bem rente ao último ponto. E para vocês que também não gostam desse acabamento com os braços totalmente erguidos do bichinho, eu não gosto, eu vou dar uma dica. Você joga aqui para debaixo do bracinho do nosso bichinho, uma carreira só abaixo. E nessa carreira, você pega também um intervalo de uma carreira abaixo no braço e dá um pontinho. É bom fazer nessa parte junto com a cabeça, que você já economiza a linha. E olha a diferença. Braço erguido que tava, o braço um pouquinho mais baixo, mais natural, que fica agora. Fazer agora com outro braço. E já volto pra gente costurar o olho. Bom, pra costura do nosso olho da seguinte forma. Você posiciona o olho, deixando aquele fiozinho do começo do trabalho pra dentro, não precisa fazer acabamento nele. Da mesma forma, a parte de trás do olho, onde tem o fio, é só encaixa. Deixar o olho bem no centro, que é exatamente igual ao que eu fiz no outro olho, que já está preso ao nosso jacarezinho. Mas se você quiser deixar os olhos mais para baixo, é questão de gosto. E vamos agora prender o olho à pálpebra. Eu faço da seguinte forma. Tô com um fio, eu vou entrar no intervalo e sair alguns em qualquer direção. Entrei, saí em outro, eu venho um intervalo acima de onde eu saí e jogo para qualquer outro intervalo. Eu sempre jogo um acima, porque dessa forma o fio desaparece no trabalho. Se eu jogasse de um lado para outro, ele ficaria aparente. E vou fazendo assim, até sentir que o olho está preso e seguro. Mas prestando atenção para também não fazer o fio todo que eu tenho aqui para costura do olho na peça. Bom, o olho para mim já tá preso. Eu jogo aqui para a parte de baixo, onde eu finalizei a carreira, que acaba sempre com um degrauzinho. E para ter um acabamento mais bonito, é nessa parte que eu vou costurar a peça. E agora eu vou posicionar para fazer a costura. Bom, a costura eu faço da seguinte forma. No caso de peça assim. Eu tô com a agulha aqui e o fio. Eu vou pegar na mesma linha, direção que eu fiz esse, e vou entrar no intervalo e sair no intervalo do lado. E aqui no olho é a mesma coisa. Eu entro no intervalo e saio no intervalo do lado, que é o intervalo onde eu estou com o fio.
E aqui eu já vou unir o olho à peça. E agora, na peça, eu venho um intervalo a mais e saio um intervalo a mais. Tipo, eu entrei no intervalo e saí do seguinte. Eu vou entrar no intervalo a mais de um lado e sair no intervalo a mais do outro. E a mesma coisa no olho. Eu entro no intervalo a mais e saio um intervalo a mais. Isso vai deixar bem fixo o olho, não vai fazer ele ficar balançando, caindo para os lados. Fiz isso? Novamente na peça. Um intervalo a mais e um intervalo a mais, puxando bem o fio para não ficar com folga. Mais uma vez no olho. Se preocupa de passar não apenas na pálpebra, mas por dentro do olho, nessa parte, para deixar mais firme. Essa parte, o importante é deixar a costura firme. Passei, vou passar no intervalo a mais, dando um intervalo a mais. Nesse intervalo aqui é onde eu encontrei com o outro olho. Mas se você estiver costurando o primeiro olho, você não vai ter o encontro do outro. Então, o que você faz, quando você sentir que o olho tá firme, que não vai ficar, ó, balançando separadamente do peça, ela balança igual a peça. Se ele tivesse bambo, ele ficaria balançando mesmo quando você parasse. Então, quer dizer que a costura tá pronta. E você pode finalizar nessa parte. Agora, como eu estou costurando o segundo olho, e eu gosto do meu bichinho com os olhos bem juntinhos, o que eu faço? Eu venho com a linha aqui no olho, um pouco mais pra cima. Aqui, ó, se eu encostasse os olhos, onde eles se encostariam exatamente. E eu dou um pontinho pra garantir que eles fiquem realmente bem encostadinhos. Dessa forma. E eu vou jogar o fio aqui pra dentro do olho e vou fazer o nó aqui no olho. Ó, aperta bem pra garantir que eles fiquem bem unidos. Eu vou jogar o fio pra dentro do olho e pra dentro da cabeça também. Isso pra deixar mais seguro o acabamento. E depois você modela, porque você pode acabar perdendo o formato do olho. Vou cortar o fio. E essa parte aqui tá pronta. Agora vamos pra costura da barriga do nosso jacaré. E não adianta que esse aqui quer ficar com o braço levantado mesmo. Bom, pra costura do nosso jacaré, nós temos esse formato. Essa parte mais fininha é que vai ficar aqui no meio das pernas. E essa parte aqui mais comprida, que vai ficar rente ao pescoço. Vamos começar a costurar pelo pescoço. E esse fio que tem aqui de sobra, depois a gente puxa pra dentro do trabalho com agulha de crochê. Bom, você posiciona bem rente ao pescoço e começa a prender a peça. Entra de um intervalo, sai em outro na peça. Nesse caso, nós temos aquelas duas argolas de pontos da carreira de base, mas no restante do trabalho não temos. Então, o que eu recomendo? A cada carreira que a gente tem, a gente conta como se fosse um ponto. Então, evite entrar mais de uma vez em uma carreira. Pense que cada carreira é um pontinho de carreira de base. E não pegue apenas um fiozinho nessas carreiras. Tente pegar pelo menos dois. Porque às vezes a gente pode puxar com muita força e ficar um buraco se fizermos só com um fio. Essa costura é como as outras. Eu tenho que posicionar bem, não ficar mexendo muito, pra ficar bem bonitinho.
Então, assim como as outras, eu não vou mostrar ela toda. Também porque o vídeo, como eu sempre digo, vai ficar imenso se eu ficar mostrando toda a costura. Mas espero que essas dicas que eu tô dando da costura e do acabamento ajude vocês nessa hora. Porque essa hora aí é só trabalho bem atencioso para ficar bonitinho. Então, eu vou fazer aqui a costura toda da minha barriguinha. É só você ir contornando ele, chegando aqui, fazer o nó e cortar. Então, eu vou fazer toda a barriguinha do meu bichinho, já volto com essa parte finalizada para costurar a cauda dele. Bom, terminei aqui a costura da barriguinha do nosso jacaré, ficou dessa forma. E agora vamos costurar o rabo. Bom, o rabo eu tenho algumas dicas na hora de fazer ele. Você decide a posição que ele quer, que você quer que ele fique. Você vai estar com a linha aqui na parte de baixo da cauda. Você prende exatamente onde ele fica e joga aqui pra cima, aonde o topo da cauda tem que ficar, saindo no intervalo. Tente não perfurar o ponto, por conta do acabamento. Não esqueça do acabamento. Não adianta fazer uma peça linda e dar aquela cagada no acabamento. Então, aí você vem aqui bem no topinho da cauda e já prende. Isso vai garantir que você não perca da posição a cauda do seu jacaré. E você pode começar a costurar a partir daqui, seguindo aquelas regrinhas que eu sempre repito. De um intervalo a outro, pegando as duas argolas no ponto da carreira de base da peça. E fazendo todo o contorno de acordo com a posição que a peça está. Eu vou, então, fazer aqui a costura todinha da cauda. E já venho com a cauda presa para fazer para prender a barbatana e também para fazer o rostinho do nosso jacaré. E já estamos quase terminando ele. Bom, agora vamos para a última parte da costura do nosso bichinho, a parte da barbatana. Bom, comece sempre pela ponta do rabo. Entra aqui onde tem o anel mágico e aqui a gente vai posicionar a nossa barbatana. Esse fiozinho a gente puxa pra dentro do trabalho depois com a ajuda da agulha. E nós vamos prender pelas correntes que a gente tem aqui na carreira de base. Do outro lado. Você vai pegar uma linha reta, seguir uma linha reta aqui no rabo, saindo do intervalo, entrando no intervalo e saindo acima. Você vai determinar uma linha reta, você vai trabalhar nessa linha reta pelo rabo. E cada vez que você sai no intervalo, você vai pegar duas argolinhas aqui das barbatanas do lado da linha, onde a gente tem a parte de trás das correntes. Aí você volta no intervalo e sai um acima. E você vai repetindo até ter costurado toda a barbatana. Só não esquece, pega 2 fios. Se você pegar um só, você pode acabar com um buraco na barbatana. Então, eu vou costurar a barbatana todinha e já volto pra eu mostrar pra vocês como que a gente faz os dentinhos do nosso jacaré. Essa parte aqui da costura, espero que dê pra entender. É a parte mais simples. Entra no intervalo, sai um acima, pega 2 argolas aqui da corrente e repete o processo até acabar com a barbatana. Então, vou fazer aqui e já volto pra gente terminar. Bom, terminei aqui a costura da barbatana, eu tô com o último pontinho pra ser feito. Bom, se você reparar, a barbatana ficou um pouco diferente de uma pra outra. Eu fiz a barbatana diferente porque o acabamento dessa que eu fiz primeiro, depois com o tempo fui vendo que não ficou muito bom. Eu imagino que a primeira lavagem que eu fizer desse aqui, eu vou ter que arrumar algumas partes aqui do acabamento.
Então, eu resolvi ensinar esse aqui, que ficou um pouco diferente, mas eu garanto que mesmo depois de lavar, vai continuar desse jeito. Bom, eu tô com a última parte aqui. Eu vou prender daqui. E eu já vou jogar a agulha aqui pra cima. Bem aonde vai começar o sorriso do meu jacaré. Deixa eu ver se tá bem posicionado. Acho que aqui já tá legal. Ó, você determina onde você quer que fique o sorriso do seu jacaré. E vamos bordar o sorrisinho dele. Bom, como é que eu faço? Eu vou fazer em zigue-zague, igual eu fiz nesse aqui. Então, eu começo com um zigue-zague pequenininho. Eu jogo um intervalo para cima e desço 2 intervalos para baixo na carreira do lado. Fiz o primeiro zigue-zague. Aí eu repito o mesmo intervalo para poder fazer o meu traço. E aqui fez o primeiro zigue-zague. Agora, na carreira do lado, eu vou subir por 1, 2, 3 intervalos. E vou sair 2 carreiras pro lado a 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. Isso não é uma regra, você pode fazer a olho, do jeito que você quiser. Eu só vou seguindo o padrão assim, eu começo com um zigue-zague pequeno, no meio eu faço zigue-zagues maiores, e depois eu vou diminuindo. Agora eu venho uma carreira pro lado, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4 intervalos acima, e vou uma carreira pro lado, 1, 2, 3, 4 intervalos abaixo. E agora eu vou diminuindo o zigue-zague até chegar aqui. Eu não vou ficar contando todos os intervalos, porque acho que vocês entenderam. O importante é começar com um zigue-zague pequeno e depois ir aumentando. E pode fazendo a olho, não tem regra nessa parte. Chegando à parte da frente do focinho, o zigue-zague acaba. A gente vai caminhar bem aqui no centro, onde a gente tem a marca das correntes que fizemos, em linha reta. Entra no intervalo, sai no outro, fazendo linhas retas. Eu prefiro fazer de traçadinho do que simplesmente pegar um fio e passar ele direto aqui. Mas se você gostar mais do acabamento do fio, faz de acordo com o seu gosto. E pronto, agora que eu caminhei reto, eu vou novamente fazer o zigue-zague, igual eu fiz dessa parte. Eu vou então fazer aqui, eu vou fazer um nozinho, esconder pra dentro e já volto com o nosso jacaré pronto. Apresentando ele totalmente a vocês para finalizarmos o vídeo. E pronto, tá finalizado o nosso jacaré. Ele ficou dessa forma. E o sorriso ficou assim. Esse foi aquele que gravamos e esse aqui é o que eu fiz. Pode ver que ficou diferente. Eu não tento fazer igual, que eu acho que é esse charme de ficar um lado diferente do outro. É bem legal, mas se você quiser, você pode fazer exatamente igual. Apenas respeite o tamanho da boca de cada um dos lados. E temos o jacaré dessa forma. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostarem, cliquem em gostei, inscrevam-se aqui no canal. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Bom, voltando aqui rapidinho, eu tinha esquecido de fazer a parte da narina. Bom,
A parte da narina é tão fácil que a gente não precisa nem de agulha. Você vai determinar a linha que você quer que a narina fique e a distância de uma para outra. Aí você entra no intervalo com a agulha de crochê mesmo e sai no seguinte. E você pega um fio, pode ser qualquer um dos dois, e puxa até sair do outro lado. E aqui, você pega os dois fios e faz um nó. Pode fazer 1, 2, 3, até que pra você esteja bem amarradinho. Tá amarrado? Você pega a agulha aqui no queixo do jacaré, até sair aonde está a narina. Pega os dois fios e puxa ele pra dentro, até sair aqui no queixo. Pelo menos é assim que eu faço essa parte. E posso cortar. E tá pronta a narina do nosso jacarezinho. Então,